Desde 2011, eu sigo um plano de vida espiritual que me faz muito bem e me ajuda a ter virtude da ordem, disciplina, organizar o meu cotidiano e principalmente a minha relação com Deus. De modo que eu queria compartilhar com vocês a importância e mesmo a necessidade de ter um plano de vida espiritual. O que é um plano de vida espiritual? É o conjunto de atos de piedade com os quais nós nos relacionamos com Deus, que são dispostos ao longo do dia com uma certa ordem. Então, as práticas tradicionais de piedade, a Santa Missa, a oração mental, o Ângelus, a oração do terço, o exame de consciência, a leitura do Evangelho, a leitura espiritual, tudo inserido no nosso cotidiano de forma bastante orgânica, bastante coesa. E por que ter um plano de vida espiritual? Porque a nossa fé nos revela uma realidade que aparentemente não é evidente. A de que Deus é o mais importante, de que Deus está presente no nosso cotidiano, mas que de algum modo nós nos esqueçamos. E para que nós não nos esqueçamos e para que nós não deixemos em segundo plano o que é o mais importante, a gente precisa ter uma disciplina na vida espiritual. A vida espiritual não pode ser uma simples um fator de psicologia, de ânimo, de gosto, de momento. Não pode depender das circunstâncias, já que é o mais importante. Ora, na nossa vida física, a gente não tem horários para comer, horários para dormir, horários para tomar banho, para escovar os dentes, para cuidar da nossa higiene, para fazer atividades físicas. Na nossa vida profissional, a gente não tem horário de trabalho, horário ponto para começar, para acabar, intervalos. E por que a nossa vida espiritual vai ser relegada a segundo ou terceiro plano, de modo a existir apenas se sobrar tempo? Como é que Deus, que é o mais importante, que nos amou, que nos criou e a quem nós vamos voltar definitivamente com a morte, vai ficar esquecido e escanteado? Então é muito importante a gente ter uma certa disciplina na nossa vida espiritual. E isso vai nos dar ordem, e a ordem nos dá serenidade, nos dá alegria. Santo Agostinho dizia que a paz e a tranquilidade na ordem. E São José Maria Escrivá compartilhou com toda a igreja essa importância de ter, reforçou essa importância de ter um plano de vida espiritual. Então é muito importante também que vocês tenham um diretor espiritual, que os ajude exatamente a equacionar essas práticas de piedade. Porque a nossa fé tem que ser uma fé viva, tem que ser uma fé operativa. A gente tem que ter contato com Deus, a gente não pode ter com Deus uma relação distante, uma relação fria, uma relação formal, anônima. A gente precisa ter uma relação próxima, de amigos. Porque por meio de Cristo a gente pode chegar até Deus como filho, né? Esse é o princípio da filiação divina. E vejam, o plano de vida espiritual nos dá uma paz muito profunda, porque a gente coloca a vida em perspectiva. A gente coloca a vida sob os olhos de Deus, a gente passa a enfocar o mundo com outros olhos, a partir dos olhos do amor. Madre Teresa de Calcutá tinha uma oração, plasmada no seu cartão de visita, inclusive, que é muito bela, que diz: onde há silêncio, há oração. Onde há oração, há fé. Onde há fé, há amor. Onde há amor, há serviço. Onde há serviço, há paz. Se não há silêncio, não há paz. O plano de vida nos dá momentos de silêncio, momentos cronometrados para fazer uma oração mental e conversar com Deus com auxílio de um livro espiritual, momentos cronometrados de assistir a Santa Missa e fazer uma boa ação de graças, momentos cronometrados de ler o Santo Evangelho, uma leitura espiritual que nos ensine um ponto de doutrina, a reza do Santo Terço, do Rosário de Nossa Senhora. Então tudo isso vai se integrando no nosso cotidiano. O nosso tempo fica bastante preenchido com atos que nos deem presença de Deus e franqueiem unidade de vida. Porque a gente não pode ser cristão apenas na igreja ou apenas antes de dormir. A gente tem que ser cristão constantemente, colocando a nossa vida em perspectiva, vendo-a, enfocando-a sob os olhos de Deus. E vejam, por causa do pecado original, por causa da queda, por causa desse estado desvirtuado em que nós nos encontramos, nós nos esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos do mais importante, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E nós nos distraímos aqui nesta vida como se ela fosse um parque de diversão. É como se a gente viajasse e passasse um final de semana na praia. E no meio do feriado, do final de semana, a gente se esquecesse de casa. Se esquecesse das contas que tem que pagar, da esposa, dos filhos, do trabalho, se esquecesse completamente.
Olha, qual é o nome disso? O nome disso é alienação. É quando a gente se perde, quando a gente perde o que há de mais importante. De modo que sem o plano de vida, a gente vive uma vida alienada do que é o mais importante. Uma vida distanciada do que é o mais importante, que é o nosso contato íntimo e sincero com Deus. Só que esse contato íntimo e sincero, ele não é fruto do acaso. Ele não pode ser baseado simplesmente nos estados de ânimo, na emoção, na alegria ou na tristeza, porque muitos só buscam a Deus para agradecer em momentos de extrema alegria ou para se socorrer em momentos de extrema tristeza. Não, o momento de encontrar Deus é o hoje, é o agora, é o cotidiano. É a única coisa que nós temos, é o presente. Por isso o esforço de se santificar no meio do mundo e a partir das realidades temporais e seculares nas quais nós estamos inseridos. E para isso, precisamos ser contemplativos no meio do mundo. Isto é, contemplar o mundo secular a partir dessa perspectiva que a fé nos dá. Então, se você tem fé, aceite esse convite, que é um bom desafio da tradição da igreja, de ter um plano de vida espiritual, sem inventar a moda, sem reinventar a roda. As práticas tradicionais da oração mental, a leitura do evangelho, o exame de consciência, o oferecimento de obras, que você encontra em bons livros de leitura espiritual, como aqueles editados pela editora Quadrante ou Cultor do Livros. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e eu agradeço muito. Obrigado.